Olha o Foucault, intrometido. Os conceitos e as classificações da psicologia do desenvolvimento, os estágios universais do desenvolvimento, que é assim que é concebido o sujeito, né, podem ser vistos como um tipo de linguagem que tem construído a criança no projeto da modernidade. Então, quando eu olho para o projeto de criança, a criança é, na verdade, um projeto da modernidade. Tá? É um sujeito que se desenvolve a partir de estágios universais. Seja a criança que for no mundo todo, todas as crianças do mundo todo se desenvolvem a partir dos mesmos estágios. Essa é a ideia. Por mais que as crianças possam trazer algumas diferenças, algumas peculiaridades, todas elas se desenvolvem a partir dos mesmos estágios, da mesma forma, de forma universal. Esse é o projeto de criança que tem relação com o projeto de modernidade. Então, essa criança não é uma criança histórico-cultural, é uma criança científica, ok? Deixa eu ver se eu tenho espacinho aqui, despacito aqui. Então, ponto 12b. Nós temos, então, a partir dessa concepção, uma criança científica, ok? Universalizada, que é diferente da criança histórico-cultural. Como nós precisamos sempre colocar uma etiqueta nas coisas aqui, né? Porque cai no concurso, e esse é o nosso objetivo, passar no concurso. Então, essa criança, oh, que flecha feia. Então, essa criança científica é a criança moderna. E esta criança histórico-cultural é a criança pós-moderna. Então, a criança concebida na modernidade, a criança concebida na pós-modernidade. Beleza? Essa criança científica é construída por intermédio do quê? Da psicologia do desenvolvimento. Construída, concebida, identificada, avaliada, construída por intermédio da psicologia do desenvolvimento. Ok? Tá fácil, Vinícius. Beleza. Ok? Então, qual que é a preocupação aqui? A preocupação é, vejam, por exemplo, a questão pedagógica, né? Então, se eu tenho que ajudar a criança a passar por estágios de desenvolvimento, então a criança vai passando por processo de maturação, em cada processo de maturação ela está pronta para aprender alguma coisa, eu vou estimulá-la e ela vai se desenvolvendo, ela vai passando por estágios de desenvolvimento. Então as práticas pedagógicas estão todas focadas nessa ideia de estágios de desenvolvimento. Ah, eu não vou oferecer essa atividade para essa criança porque essa criança é egocêntrica, nessa idade a criança é egocêntrica, então eu não posso oferecer certas atividades para ela. Ou então eu tenho que avaliar isso dessa forma, assim, assado, tenho que medir. Será que toda criança de tal idade é egocêntrica e será egocêntrica em todas as suas atividades, em todas as suas relações? Ela sempre vai apresentar o mesmo comportamento, em qualquer lugar do mundo, qualquer situação, qualquer contexto? Então tá aí um ponto de interrogação, não é? Bem, o que mais, gente, que nós podemos... Ah, tem um discurso também que se fala muito, que é as pessoas não conseguem se concentrar por mais de... Antes era de 40 minutos, aí vem agora é de 30 minutos, depois veio 25, 20. Agora o pessoal fala assim para os professores, olha, você tem que ser muito dinâmico, isso e aquilo, porque as crianças não podem elas não conseguem se concentrar mais de 5 minutos na tua aula. Cara, se uma pessoa não consegue se concentrar por mais de 5 minutos, então nós estamos diante de uma geração doente. É patológico isso, porque o ser humano ele tem capacidade de concentração. E outra coisa importante, isso decorre de um desenvolvimento natural do sujeito, a incapacidade de se concentrar. Então, assim, a criança, por exemplo, que está entretida num projeto que ela construiu, ela não consegue se concentrar naquilo, lógico que consegue. A criança pode ter muita dificuldade de se concentrar em algo que não tem interesse para ela. Então vejam que não é o sujeito biológico que não se concentra, é o estímulo que não ajuda a criança a se concentrar. Porque a criança é um sujeito histórico-cultural, ela não é um sujeito meramente biológico.
ser biológico, a condição biofísica é parte da criança, obviamente, mas ela não é só isso. Bem, então, existe aí essa contestação da psicologia do desenvolvimento. E a psicologia do desenvolvimento, gente, é um discurso, tá? A psicologia do desenvolvimento exerce, como nós temos falado, o papel dominante. É um discurso que exerce um papel dominante. Vamos lá, continuando. C. Valerie Walker Dean traz lá o entendimento do real do desenvolvimento da criança não é uma questão de revelação de um conjunto de fatos empíricos ou de verdade epistemológica que ficam fora das ou são interiores às condições de sua produção. Então, por exemplo, se eu pesquisar 5 crianças e observar o comportamento delas, isso já me dá a oportunidade de dizer que crianças são assim ou são assado. Por quê? Porque existe análise de um conjunto de fatos empíricos e ainda, né, aqui ele colocou de verdade epistemológica e ainda um estudo de base científica que respalda aquela análise empírica. Então, a partir disso, eu posso dizer, universalizar e generalizar que todas as crianças são assim assado. Não, é pouco ainda. Nesse sentido, a psicologia do desenvolvimento, como as outras, é produtiva, porque ela vai produzir uma noção de criança, uma ideia de criança, de desenvolvimento. Seus efeitos positivos estão na sua produção de práticas de ciência e de pedagogia. Quando ele fala seus efeitos positivos, é na verdade o que resulta isso. Qual é o resultado disso? Como ela concebe a criança de uma tal forma, como ela produz um conceito sobre criança, consequentemente nós produzimos também práticas pedagógicas de como fazer essa criança se desenvolver, como educar essa criança. E o ponto D, as teorias usadas para descrever o desenvolvimento das crianças têm uma tendência a começar a atuar como se fossem verdadeiros. Olha lá, então vem uma teoria, vamos dizer assim, alinhada à psicologia do desenvolvimento. Então essa teoria ela é vista como se fosse uma verdade, um modelo da realidade, é um modelo a ser aplicado simplesmente, tornando-se uma espécie de mapa abstrato, espalhado sobre o território real do desenvolvimento e da formação das crianças. Em vez de serem vistas como representações socialmente construídas de uma realidade complexa, uma maneira selecionada de como descrever o mundo, essas teorias parecem se tornar o próprio território. Não. Vejam, gente, quando eu tenho uma teoria, quando eu tenho um caminho para explicar alguma coisa, aquilo é apenas um dos mapas existentes para entender o território. É só uma forma de representação. Existem outras possibilidades. Então, a partir do pensamento pós-moderno, a gente exclui a ideia de universalização e generalização e nós vamos trabalhar com múltiplas ideias, com múltiplas representações, possibilidades de representações. Não existe uma fórmula ideal que explique o todo de forma universal e generalizada. Existem possibilidades de representações. Isso no âmbito da concepção da criança, no âmbito da concepção do currículo, no âmbito das teorias curriculares, dentre outros, tá? De concepção de sociedade, de concepção do ser social, nos estudos da ontogênese, por exemplo. Beleza? Vejamos. O que mais que nós temos, Vinícius? Ponto 13. Uma ética de um encontro. Olha que coisa linda, hein? Vamos falar de ética. Uma ética de um encontro. E mais uma vez o Bauman, que é um dos grandes nomes desse livro, por retratar bem essa diferença e esse processo, né, de progresso, vamos dizer assim, entre modernidade e pós-modernidade, e também o Bauman, muito lúcido, porque ele reconhece também as similaridades entre modernidade, as correlações entre modernidade e pós-modernidade. Pós-modernidade não é apenas alguma coisa que surge para excluir a modernidade, não. Há um convívio entre ambos, né? Então, por isso que o Bauman é muito solicitado, porque ele é lúcido nesse sentido, ele não faz uma análise radical. Vejam, o fim das regras universais, das verdades absolutas, que foram parte integrante do projeto da modernidade, tornou as possibilidades do indivíduo maiores e mais profundas. Então, a partir do momento que as regras universais são questionadas e a gente passa de levar isso
em consideração que existem regras universais, existem verdades absolutas, então isso me dá uma possibilidade muito maior de análise, abre o leque de possibilidades para nós enxergarmos a realidade e compreendermos a realidade. Fala-se então de uma ética. Ética pós-moderna significa que o indivíduo tem que assumir responsabilidade por tomar decisões muito difíceis sem ser capaz de recorrer a regras ou códigos. Então o sujeito, quando toma a decisão, ele não pode colocar, por exemplo, uma receita de bolo debaixo do braço e falar assim, pronto, eu segui isso aqui. Não, porque eu posso estar agindo de forma equivocada e irresponsável. A responsabilidade está em fazer uma análise o mais profunda possível da realidade, observar todas as variantes, realmente ter a intenção de encontrar, de compreender criticamente essa realidade. O acertar, a responsabilidade não está em acertar, a responsabilidade está em explorar todo o processo, é fazer uma análise rica, crítica e reflexiva. Então, volta lá. Ética pós-moderna significa que o indivíduo tem que assumir responsabilidade por tomar decisões muito difíceis sem ser capaz de recorrer a regras ou códigos supostamente universais e inabalavelmente estabelecidas que dizem que escolhas ele deve fazer. Tá? Então é uma perspectiva aí crítica. Essa perspectiva crítica, por sinal, olha que importante. O sujeito passa a atuar agora, escolher, tomar decisões a partir de uma perspectiva crítica. Isso no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Tá? E essa perspectiva crítica enfatiza duas coisas. O outro, na verdade, enfatiza o outro, porque eu não tenho só uma forma de ver, eu tenho que sempre levar em consideração o outro, enfatiza o outro, ok? E respeita a diversidade. O pensamento diferente não anula o outro. Não anula o outro. Beleza? Então, para a gente, essa ideia aqui do outro, né, que nos dá, na verdade, a ideia de alteridade. Ó, aqui nós temos alteridade. Tomar decisões levando em consideração o outro, como o outro também enxerga o mundo, suas necessidades, seus interesses. E esse outro, meu aluno, diversidade, meus alunos. Então a pedagogia, ela pode superar a prática meramente transmissiva dessa forma, porque para compreender o outro, eu preciso de diálogo. E quando quando eu coloco o diálogo na prática educativa, eu já tenho um instrumento muito importante que me ajuda a superar a prática meramente transmissiva, porque não se trata mais de repassar uma verdade, mas de construir uma representação junto com os alunos, em que alunos e professores são co-construtores, como nós temos visto. Tá? E aqui, em vez de universalidade, essa perspectiva aqui está valorizando as singularidades. Singularidades. É lindo isso, né, gente? É lindo. Bom, e aí vem o Bauman de novo aqui no B. A responsabilidade pelo outro é a característica fundamental da moralidade pós-moderna. Assumir uma postura moral significa assumir a responsabilidade pelo outro. Então a responsabilidade não se trata mais de ser fiel a um código, a uma verdade absoluta, mas de considerar o outro e buscar representações com o outro.